Neste 21º domingo do tempo comum, nós continuamos já por 5 semanas o texto do Evangelho segundo João, que foi saltado uma parte no domingo passado por causa da festa, da solenidade da Assunção da Virgem Maria. Mas continuamos o texto do Evangelho segundo João, capítulo 6, e hoje, os últimos versículos desse capítulo, concluímos este ciclo. Semana que vem nós retornamos ao Evangelho segundo Marcos. E a gente tem que ter, claro, toda a sequência. O capítulo 6 se abre com a multidão faminta, e Jesus que tem compaixão da multidão, os discípulos de Jesus que estão apavorados diante daquela multidão e pedem ao Senhor que é preciso despedi-los, porque não tem alimento para tanta gente. Então aí nós temos a oferta do menino que tem 5 pães e 2 peixes. Vem então, todos são saciados, Jesus distribui o pão à multidão. E aí então se inicia o discurso sobre o pão, que tem inicialmente todo um fundamento no livro do Êxodo e do Deuteronômio, onde se faz referência a todo o percurso do povo da aliança, que recebe de Moisés o pão, o maná no meio do deserto. Lembrando a aliança, então nós podemos recordar também o texto da primeira leitura desta missa hoje, que é o texto da renovação da aliança de Josué e de sua família, e por consequência de todas as 12 tribos de Israel, como diz o texto de hoje, com o Senhor. Mas, no momento em que Jesus diz que quem dá o pão do céu é meu Pai, e que meu Pai vos dá o pão do céu, que sou eu mesmo, diz Jesus, que é o meu corpo, que será dado em alimento, minha carne será dada em alimento, os discípulos de Jesus ficam apavorados. A reação é muito negativa. O que esse homem está falando? Como é que ele vai dar de si mesmo para a gente se alimentar? E aí então existe uma profunda crise no grupo maior de discípulos que segue Jesus. Como acontece a crise também na primeira leitura, quando Josué convoca a assembleia e diz: olha, vocês querem servir outros deuses, então vocês fiquem à vontade, vocês podem fazer o percurso de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e renovaremos a aliança com Ele. Ninguém gosta de crise, né? É uma palavra horrorosa, né? Crise econômica, crise política, crise na família. Ninguém gosta. Mas se nós tomamos os grandes mestres da espiritualidade cristã, eles adoram essa palavra. E a Escritura também coloca a crise como algo fundamental no caminho e no percurso de aliança com Deus e de discipulado de Cristo. Como assim, Padre? Quem não vive a crise não serve ao Senhor. Quem não passa por uma crise não faz a escolha no sentido mais profundo. Porque no momento da crise, tudo se abala. E aquilo que aparentemente era seguro, não é mais. E a gente fica sem chão. Então a primeira coisa que vem: mas será que Deus está aqui? Será que Deus esqueceu de nós? Será que eu posso
confiar que Ele está no meio de nós? São perguntas que se fazem nos momentos de crise. Aconteceu no tempo de Josué, aconteceu no tempo de Jesus. Aliás, se a gente fizer aí um parênteses, o nome Josué é uma forma, é uma variante do nome Jesus, em hebraico. Então, Josué e Jesus é o mesmo nome. Então, Josué faz a pergunta: vocês querem continuar servindo os deuses? Vocês querem serem infiéis a Deus? Eu já fiz a minha escolha, diz Josué. Cabe a cada um fazer a sua. E Jesus, diante da rejeição de grande parte dos discípulos e discípulas que o acompanhavam, que quando Jesus diz, eu darei a minha carne como alimento, e eles falam, esse cara é louco, esse homem está surtado. E eles vão se afastando. E o evangelista diz categoricamente, muitos deixaram de seguir. Então aí tem esse diálogo belíssimo de Jesus com Simão Pedro. A minha palavra vos escandaliza? O meu ensinamento é duro demais? Vocês também acham que eu sou louco? Vocês podem ir embora se vocês quiserem. Ninguém é obrigado a me seguir. E nós sabemos disso. Quantas pessoas que nós conhecemos na nossa juventude, na nossa início da vida adulta, que eram discípulos de Cristo, que viviam na palavra e que, por X motivo, foram embora. Abandonaram o caminho de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, ninguém é obrigado a seguir o Senhor. Ninguém é obrigado a ter um pacto de aliança e de amor com o Senhor. O Senhor nos propõe. O Senhor nos chama. Ele nos acolhe na sua presença. Ele nos forma parte de um povo. Como diz a segunda leitura da carta aos Efésios, Ele não faz parte de um corpo que é a sua igreja. Mas ninguém é obrigado. Isso significa que cada um de nós, diariamente, é chamado a renovar a sua aliança de vida com o Senhor. A cada dia, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de vivermos em comunhão com Ele. Só que o Senhor nos apresenta algumas consequências que são lógicas da sua aliança, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E quais são as consequências? E aí nós tomamos então o texto da segunda leitura da carta aos Efésios, que nos apresenta uma aplicação da aliança com Deus na vida em família. E também na vida da igreja, como corpo. Participar da aliança de comunhão e de vida no corpo de Cristo, na palavra de Cristo, em comunhão no Espírito de Cristo, nos coloca e nos convoca a uma atitude de serviço
e de cuidado uns para com os outros. Uma característica e uma marca da aliança com o Senhor é saber servir por amor. Uma segunda marca de consequência prática e concreta da aliança com o Senhor é o cuidado de uns para com os outros. Quando nós somos indiferentes a uma pessoa, isso revela que nós não temos amor por ela. Porque o amor compromete. O amor nos faz participar da vida uns dos outros. E o texto de Paulo é belíssimo na carta aos Efésios. Paulo está falando do mistério da união entre homem e mulher. E ele aplica a esse mistério a relação entre Cristo e a igreja. E esse texto foi muitas vezes usado na igreja católica e fora dela, principalmente por grupos fundamentalistas, para subjugar a mulher, para colocar a mulher numa condição de inferioridade diante do homem, sendo que esse texto não diz absolutamente nada sobre isso. Pelo contrário. O texto afirma que o homem é cabeça, mas o que significa ser cabeça? Primeiro, vocês não viram nenhuma cabeça andando por aí sozinha. Cabeça sozinho não serve para nada. Essa é a primeira coisa. A cabeça ela tem função enquanto tem o corpo. E o apóstolo faz a lista do que significa ser cabeça. Estar à frente, na Sagrada Escritura, não é poder de subjugar e de explorar. Isso não está em lugar nenhum da Sagrada Escritura. Quem está à frente, quem está à cabeça, como condutor, é aquele que serve, é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que alimenta. E é só vocês lerem bem com muita atenção o texto. Aquele que dá a vida. O esposo é chamado a dar a vida à sua esposa e pela sua esposa. Oferecer-se. E aí a gente entende. Jesus, ele diz: eu dou minha carne, meu sangue como comida e bebida, para que vocês tenham vida. E aquele que se alimenta do corpo e sangue de Cristo, aquele que se alimenta da palavra de Cristo, aquele que bebe do Espírito de Cristo, se isso é autêntico e verdadeiro, se isso não é um teatro, porque às vezes a gente comunga o corpo de Cristo como um teatro, não pensa nas consequências de se alimentar do corpo e sangue de Cristo. Não pensa nas consequências de ouvir a palavra. E não pensa nas consequências de sermos habitados pelo Espírito de Deus. Então, se isso é autêntico em nossa vida pessoal, comunitária, nós
nos alimentamos, nos cuidamos, nos guardamos, nos apoiamos, nos sustentamos e nos damos em nome de Cristo vida um ao outro. É este o ensinamento. E aí então vem a contraproposta, a resposta. Se a igreja recebeu tudo isso de Cristo, em resposta de amor, não é uma resposta por obrigação, ou por submissão, ou por subjugar, é uma resposta livre por amor. A igreja se coloca então também a serviço do seu Senhor. Então, nesta aliança, há um serviço mútuo. Não é só a mulher que serve o marido. É Cristo que serve a sua esposa. É o esposo que serve a sua esposa. Há uma reciprocidade. E isso se revela no amor, como diz o texto. Então, queridos irmãos e irmãs, nós que estamos aqui renovando, participando ativamente desta assembleia dominical, ouvindo a palavra, meditando a palavra, renovando a graça do Espírito em nós pela oração comunitária da igreja, e que nos alimentamos, daqui a pouco nos alimentaremos com o corpo do Senhor. Façamos isso de forma consciente. Façamos isso de forma verdadeira. Que isso tenha consequências práticas, concretas, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser, em relação ao Senhor e em relação ao próximo. E o texto do apóstolo diz: o marido santifica a sua esposa. É esse o objetivo. É por isso que o Senhor nos reuniu em seu nome, em sua palavra, em seu corpo e sangue, em seu espírito, numa única fé, num único batismo. Nos recorda que todos somos filhos e filhas do único Deus que é Pai de todos, não é só de uma metade da humanidade. Ele é Pai de todos. E todo homem e toda mulher que eu encontro no caminho da vida é meu irmão, é minha irmã. Ah, mas ele segue outra religião. Problema dele. Eu, por causa de Cristo, sou irmão universal. Ah, mas ele ataca a igreja. Problema dele. Eu, em nome de Cristo, sou irmão universal. E isso não é uma ideologia política ou sociológica. Isso é um imperativo moral e ético da nossa fé. E a Escritura e a tradição da igreja nos ensina: não existe fé se ela não tem consequências no nosso comportamento, nas nossas atitudes cotidianas. Se nós desprezamos o próximo, nós traímos o Senhor.
Então, fiquemos com a pergunta de Jesus, em continuidade com a pergunta de Josué na primeira leitura. Essa palavra vos escandaliza? Esse ensinamento é duro demais? Vós também quereis ir embora? E cada um responda no seu coração. Amém.